Sim, finge aí que tu tá falando, só pra ver. Tu gravou as perguntas na cabeça? Eu não gravei. Então tu pode pegar Eu tô o celular. nervosa. Tá nervosa? Oi, gente, me chamo Ivanir. Para os íntimos, Iva, já trabalho há 15 anos. Minto, sou formada há 15 anos como enfermeira. Trabalho no Filoiola há 12 anos. Sim, fui residente do Filoiola. Residência, modalidade, especialização, modalidade de residência e terapia intensiva. E desde então faço parte do quadro de enfermeira assistente, já fui gerente no CTI e agora sou assistente. Atualmente eu estou no período da noite, já tem 1 ano que eu trabalho à noite. E com relação ao que vocês desejam saber, qual é a atuação do enfermeiro dentro da UTI Na disfagia orofaríngea. Na disfagia orofaríngea. Bem, a gente conta lá no hospital com uma equipe de fonoaudiólogos. Não sei ao certo quantos são. Vocês me pegaram de surpresa, não sei quantos são. Mas assim, o enfermeiro e o médico, eles identificam o problema no paciente e é acionado a equipe de fono. A equipe de fono vai até a gente, identifica o paciente, verifica, faz o diagnóstico se realmente é disfagia ou qual é o problema que ele vem apresentando, e lá ele vai fazer a assistência dele e repassa pra gente: olha, tá acontecendo isso, passa todo o que ele fez, toda a assistência dele lá junto ao paciente, e informa pra gente, é discutido com a equipe. E ele fica acompanhando esse paciente até melhora ou até o paciente ir de alta, ele continua também na clínica. Então é bem isso, o enfermeiro e o médico, a gente não faz muita coisa, a gente só identifica o problema, porque o fonoaudiólogo que sabe todo o manejo de como tem que fazer com aquele paciente. Então não tem muito o que a gente faz lá, né? Não tem muito o que fazer. Vocês que estão por dentro, vocês que estudaram, estão à frente disso, então vocês que ficam responsáveis, a gente só fica ali na assistência, né? É para se fazer uma alimentação assistida, então ele que vai direcionar a gente em relação a esse paciente com disfagia, tá? E é isso. Resumidamente, o papel do enfermeiro é diagnosticar junto ao médico. Sim, né? E acompanhar o paciente junto ao fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo chega, identifica se é mesmo, então ele que vai fazer todo o acompanhamento, todo o manejo, toda a assistência com o paciente ao fono. O enfermeiro e o médico a gente não entra muito, a gente acompanha, na verdade, né? A gente fica mais de acompanhante ali e observando o desenvolvimento desse paciente enquanto ele está sendo assistido pelo fono. Ele repassa, o fonoaudiólogo repassa pra gente qual foi a assistência que ele fez, evolui o prontuário e assim vai. Tá certo. E existe algum manejo, alguma manobra que exija com que seja feita em parceria do enfermeiro e do fonoaudiólogo, ou tem algum profissional que faça esse auxílio para o fono na UTI? Sim, técnico de enfermagem. Às vezes a gente observa a colocação daquelas bandagens, a gente observa, eles informam pra gente: olha, os cuidados que a gente tem que ter. Aí a gente toma os cuidados com aquela bandagem, mas assim, geralmente ou vai um fonoaudiólogo, ou se não vai em dupla, mas se eles precisarem de qualquer auxílio, eles sim chamam a equipe para ajudar. Tá certo. Assim, os pacientes que estão em estado mais avançado, digamos assim, que a qualquer momento pode, sei lá, ter alguma crise ou alguma coisa assim, e pode vir, sei lá, num problema de salivação, e aí o paciente se afoga do nada e não tem fonoaudiólogo por perto. Como que é? Porque o enfermeiro tá todo tempo, né? Sim. É o profissional que tá todo tempo lá assistindo o paciente. Sim. E aí como que é feito o manejo nessas situações? Manejo o enfermeiro ou técnico, fisioterapeuta, médico, a equipe multi. Se tiver necessidade de fazer a aspiração desse paciente mais grave, acho que vocês sabem, ele não já aí entra aquela situação.
sondagem para alimentação, de aspiração para secreções. O fonoaudiólogo só entra se o médico perceber que aquele paciente, ou médico, enfermeiro, a equipe em si, perceber que ele tem condições de começar a fazer uma alimentação mais via oral. Aí o fonoaudiólogo entra e vai fazendo manejo, verificando se tem ou não condições de partir para uma dieta, de sair da dieta enteral para via oral. Aí o fono vai entrar e vai fazer os testes. O paciente em tracostomia é feito os testes para ver se ele tem ou não condições de ocluir cânula, entendeu? De esvaziar o cuff, que é aquele balãozinho que fica na traqueostomia. Então, a partir disso que o fono entra. Só depois disso, vamos ver, ele saiu do tubo, ele foi estubado, então eu vou verificar se ele tem ou não condições de alimentar. Aí é feito aos poucos, né, a transição da sonda nasoenteral para via oral, não é direto, entendeu? Então, se pede muita avaliação aí, nessa transição do fonoaudiólogo, entendeu? Quando o paciente, mesmo que ele não tenha alimentação via oral, o fonoaudiólogo ainda trabalha no leito, por exemplo, a questão da salivação, que tem aquela questão assim que tem a cialorreia, e tem aquela administração que o paciente precisa ainda deglutir aquela saliva. Então a gente aprende que a gente ainda trabalha nessa parte, só que a gente não sabe como é a realidade no hospital mesmo, como é no dia a dia, porque eu não sei lá no Filoiola, mas os relatos que a gente tem dos fonos, assim, que eles tentam administrar poucos fonos para muitos casos, então eles colocam assim coisas mais pontuais. E assim, é como se fosse extra consulta, ele é chamado, enfermeiro, médico, como eu falei, a equipe percebe, mas o médico e o enfermeiro, né, percebe o físico, que o paciente pode evoluir com disfagia, porque geralmente o paciente que está em UTI, quando ele já chega grave, ou ele já chega de sonda nasoenteral. Se ele estiver alimentando, ele já vem de fora, mas ele já vem alimentando via oral. Então, se a gente percebe que ele está evoluindo para um rebaixamento de nível de consciência, a gente já coloca assunto. Mas e depois que o paciente está saindo desse quadro da intubação, está sendo estubado, que ele está acordando, e ele vai fazer essa transição, aí é chamado fono, aí o fono já entra, só que realmente a demanda é muito, não tem como um fono ficar dentro da UTI. Então ele é chamado, a gente observa, esse paciente está saindo do tubo, vamos chamar fono, porque senão ele está de traqueostomia, ele está no processo de decanulação, e aí é acionado, vamos chamar o fono para fazer os testes, para ver se ele consegue alimentar já por via oral, como é que está essa deglutição. Então, não fica fono lá. Se o paciente está com dificuldade de deglutir, se ele está com dificuldade de proteção de via aérea, já entra com a intubação. Não tem como esse paciente ficar mais sem respirando em ambiente. Aí o fono já não tem. O papel dele ele perde, né? Aí já entra o médico, vai entubar, o paciente, quando ele já perde o nível de consciência, ele já tem que ficar na sonda, nasoenteral. O fono ele está mais nessa saída do que nessa entrada, mais na reabilitação. Então, quando o paciente já está saindo, já está acordando, já está consciente, e ele já é chamado a avaliação para ver se ele tem condições ou não de comer por via oral e ficar às vezes ficar mista via oral e sonda, que é para suprir a necessidade nutricional. Então é muito isso, mas a demanda, quando tem, é difícil, porque o fono ele age mais fora da UTI, não é tanto dentro. Então, Iva, muito obrigada. Nada, muito obrigada mesmo. Espero que esse encontro seja só o primeiro de muitos. Quem sabe a gente vai se encontrar nos corredores desses hospitais futuramente. E a gente vai poder dizer, ela somou para nossa jornada. Nada, obrigada. Muito obrigada, viu? Nada, prazer. Tchau.